Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o presbítero Elvis, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Barra Mansa, sobre a liderança do pastor Rildo de Moraes. E hoje o Recapitulando é sobre a lição de número 3, 19 de julho de 2020, sob o título Diante do caos iminente, Deus concede o escape. Meus irmãos, então hoje nós vamos falar sobre a lição de número 3, sob o título Diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. O textual encontra-se em Êxodo capítulo 7, versículo 2, que diz: Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Verdade aplicada, o Senhor Deus é poderoso para levar adiante os propósitos para o seu povo. Objetivos dessa lição: mostrar os cuidados de Deus na crise, ressaltar que Deus vê o nosso sofrimento e esclarecer que Deus tem a sua hora de agir. O texto de referência encontra-se em Êxodo capítulo 14, versículos de números 22, 23, 24 e 26, que diz assim: E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Meus irmãos, o texto e a mensagem que nós iremos trazer aos irmãos nesta manhã fala sobre promessas em tempo de crise. Deus havia feito uma promessa aos filhos de Israel. Com mão forte, tirou seu povo do Egito, cumprindo assim suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, de que lhes daria uma terra que manaria leite e mel. O tópico 1, o cuidado de Deus na crise. Moisés era um hebreu que, pela graça divina, foi criado no palácio egípcio. Tal fato contribuiu na preparação para o cumprimento da missão dada por Deus. Irmãos, nós vemos aqui a boa mão do Senhor sendo manifesta mais uma vez. Nós vemos aqui o povo de Israel em opróbrio, em crise, enfrentando dificuldades, trabalhando de forma escrava para o povo do Egito. Mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele não esquece, Ele não abandona os projetos e os sonhos que Ele tem acerca da nossa vida. Nós percebemos aqui que o cuidado de Deus, Ele mais uma vez é revelado através da vida de Moisés. Deus vai levantar Moisés, vai treinar Moisés, vai discipular Moisés, vai dar autoridade para Moisés, para que Moisés tenha condição de ser o homem que vai conduzir o povo de Israel à terra de Canaã. É impressionante, irmãos, sabermos que mesmo quando o cenário é de caos, que mesmo quando o cenário é de crise, que mesmo em momentos que achamos que tudo está perdido, Deus se revela. Deus sempre tem um plano, uma estratégia de vitória para nos abençoar e para fazer cumprir os propósitos e as promessas que Ele tem designado sobre a nossa vida. Tópico 1.1, Deus sempre levanta alguém para nos socorrer. No momento que pensamos que estamos perdidos, no momento que pensamos que estamos abandonados e no momento que pensamos que estamos sozinhos, o nosso Deus está nos observando, o nosso Deus está nos guardando, o nosso Deus está nos livrando e sempre preparando algo especial, algo maravilhoso, algo glorioso
para, como eu disse, trazer-nos a vitória, trazer-nos o refrigério e trazermos a bênção que nós tanto precisamos. Amém, queridos? O tópico 1.2 fala acerca do fim do sofrimento. Chega de sofrimento. Durante a escravidão, o povo hebreu perdeu a sua liberdade de adoração a Deus, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Meus irmãos, olhar para a história do povo hebreu é encontrar uma história de luta, uma história de sofrimento, uma história de desafio. Nós vemos agora que esse povo que foi para o Egito em busca de prosperidade, em busca de um novo momento para a sua vida, está agora envolto a crises, envolto a dificuldade, envolto a luta. E o que mais me chama a atenção é que além desse povo estar sendo escravizado, esse povo também perdeu o direito de adorar o seu Deus, o direito de prestar culto ao teu Deus. Nós sabemos que o povo egípcio era um povo pagão, um povo que adorava ídolos, um povo que adorava a um Deus pagão. E nós sabemos que o nosso Deus não permitiria que o seu povo escolhido, vivesse não apenas em escravidão, mas também sendo obrigado a presenciar culto a Deus pagão. E é interessante que nesse momento é que Deus se levanta e se revela, dizendo para aquele povo que o tempo de escravidão, que o tempo de perseguição, que o tempo de opróbrio havia chegado no fim. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei que crise você está enfrentando. Sabemos que estamos em meio a uma pandemia, a um momento de medo, a um momento que nos traz ansiedade. Mas eu quero trazer uma palavra de vitória para a tua vida nesta manhã. O nosso Deus é aquele Deus que faz cessar o sofrimento. O nosso Deus é aquele Deus que traz o refrigério, que traz a bênção e que traz a vitória mesmo nos momentos inesperados, mesmo nos momentos de crise. Amém, meus irmãos? Tópico 1.3. Um fio de esperança. Deus possuía um plano especial para o povo de Israel. Assim sendo, ele decidiu demonstrar o seu afeto libertando os israelitas da escravidão e conduzindo-os à terra prometida. Irmãos, olhar para a história do povo de Israel é perceber que depois de 400 anos, aquele povo havia se acostumado com aquela vida medíocre, com aquela vida de crise, com aquela vida de escravidão. Eles já não mais tinham esperança que eles pudessem ter um outro tipo de vida. Haja vista que muitas gerações se passaram naquela situação de caos. Eu penso que quando os israelitas paravam, ou os hebreus paravam para conversar, eles só tinham a dizer que o seu pai, que o seu avô, que o seu tataravô havia também estado naquela situação de caos. Mas o que me traz alegria é perceber que mesmo quando nós perdemos a esperança, que mesmo quando nós deixamos de sonhar, o projeto de Deus não morre nas nossas vidas. E nós vemos Deus aqui, através de Moisés, levantar, despertar o desejo daquele povo em sonhar, fazer com que aquele povo acredite que eles também tinham direito de ter uma vida de prosperidade, uma vida de paz, uma vida de contentamento e uma vida de alegria. Eu profetizo para você nesse momento que Deus está trazendo a você, resgatando em você o desejo do sonho, o sonho que vocês pode ter esquecido. Deus neste momento está resgatando esse sonho, trazendo em você uma nova esperança, um novo desejo para experimentar o melhor de Deus. Amém? Nós agora estamos concluindo o tópico 1. E o que nós aprendemos sintetiza no que diz: não existe nada impossível para o nosso Deus, pois Ele trabalha com propósito específico em tudo que faz. Creia nessa palavra, querido, em nome de Jesus. O tópico 2. Deus vê o nosso sofrimento. Vou repetir para você, para que você fixe. Deus vê o nosso sofrimento. O povo de Deus era obrigado a uma vida aterrorizante e humilhante. Mas o que chama atenção aqui, queridos, é que o nosso Deus, Ele está com o seu olhar atento à nossa vida, com o seu olhar atento à nossa
rotina. Talvez você pense que você está sozinho, que você está com a sua vida como um barco à deriva no mar, sem direção. Mas eu tenho uma palavra profética de Deus para você. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele está contemplando o seu sofrimento. E é do interesse de Deus te abençoar. É do interesse de Deus restabelecer as tuas forças. É do interesse de Deus ver você feliz, você pleno, você realizado, para que o seu nome seja glorificado através da sua vida. Amém? O tópico 2.1 diz assim: um povo marcado pela dor. Impressionante como o povo de Deus é perseguido. Satanás sempre se levantará para tentar nos parar. Olha que palavra, querido. Nós percebemos que conosco, nos dias atuais, também não é diferente. O povo de Deus, aquele que foi levantado para ser referência para esta nação, sempre está enfrentando crise, sempre está sendo perseguido, sempre está sendo desafiado. Mas eu tenho uma palavra para você. Deus está completando ou contemplando o seu esforço, a sua dedicação, a sua fidelidade diante de Deus. E Deus vai cessar essa dor. Deus vai cessar esse opróbrio. Deus vai cessar essa crise. Não é da vontade de Deus enxergar você sempre como um perdedor. Não. Deus tem algo mais para a tua vida. Deus tem um plano de salvação, um plano de resgate para a sua vida. Deus tem um projeto, um propósito. E neste propósito, Deus tem um plano de felicidade para a tua história e para a tua família. Receba essa palavra, seja abençoada em o nome de Jesus. O tópico 2.2 nos fala que nós devemos nos preparar para viver o que o Senhor tem para nós. Diante da recusa de Faraó, era hora de Deus mostrar quem de fato governa. Então Deus envia 10 pragas sobre o Egito, mostrando que é o Senhor. Amados, nós sabemos que às vezes o inimigo se levanta contra a nossa história, se levanta contra a nossa vida e ele tenta de todas as formas nos aniquilar, nos parar, nos derrotar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Essa guerra não é mais sua. Você não vai precisar guerrear essa guerra. Deus está me dizendo nesse momento que Ele vai se levantar. Ele vai pelejar por você e você vai simplesmente observar o favor de Deus sobre a tua vida. É tempo de vitória. É tempo de bênção. Eu profetizo que o medo, que toda a incerteza, que toda a insegurança, que todo o opróbrio está caindo por terra. As barreiras estão sendo desfeitas nesse momento e eu tenho certeza que a partir desse momento você viverá e experimentará o melhor de Deus. Tópico 2.3. É hora de festejar. Um momento de tanto aflição e dor. Deus diz ao seu povo para se preparar para realizar uma grande festa. Olhar para o cenário atual, olhar para o contexto que nós estamos vivendo, é encontrar pessoas em crise, é encontrar pessoas sem ânimo, é encontrar pessoas sem esperança. O caos tem imperado, mas eu tenho uma palavra profética de Deus. Aquele que confia no Senhor, as suas forças se renovarão. É tempo de conquista, é tempo de vitória, é tempo de você festejar aquilo que Deus está planejando e está prospectando para a sua vida. Você vai poder festejar, regozijar no Senhor, porque nós sabemos que a nossa força, que a nossa vitória provém do Senhor. Amém, queridos? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção no nome do Senhor Jesus e isso faz toda a diferença para a nossa vida. Amém? Nós estamos concluindo o tópico 2 e o resumo do tópico 2 é: eu ensinei que os desertos da vida são oportunidade que nos propiciam momentos de contemplação do sobrenatural de Deus. Amém, queridos? O tópico 3 fala agora sobre a hora de Deus agir, o momento de Deus se revelar, o momento de Deus se manifestar. Amém, queridos? Após consentimento de Faraó,
em libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, diante da morte dos primogênitos, os propósitos egípcios apressam os filhos de Israel para que saiam de sua terra. Porém, Faraó voltou atrás com a sua decisão. Diante do Mar Vermelho, os israelitas se veem encurralados. Não havia sequer uma oportunidade de escape. Por todos os lados havia perigo, havia morte e havia o caos inevitável. Quantas vezes, queridos, em nossa jornada, em nossa caminhada, em nossa vida, nos deparamos com circunstâncias a qual se encontrava o povo de Israel. Há momento que nós não sabemos para onde ir. Para onde olhamos tem um caos. Para onde olhamos tem uma dificuldade. Para onde olhamos existe um obstáculo. Mas eu profetizo que nenhum obstáculo será suficiente grande para lhe parar. Que nenhum obstáculo poderá romper com aquilo que Deus tem para a tua história. Você nasceu para prosperar. Você nasceu para ser um vencedor. Você nasceu para honrar e exaltar o nome do Senhor. Então eu profetizo que todo caos, que todo impedimento está sendo posto em terra neste momento e você vai experimentar o novo de Deus. Esse ano não é um ano que está perdido. Talvez as pessoas tenham dito que esse ano é o ano do caos, é um ano que deve ser esquecido, mas eu profetizo que em tempo de crise, que em tempo de caos, Deus vai se revelar e nos fará prosperar, e nos fará vencedor, e o nome do Senhor Jesus será glorificado para a glória de Deus. Amém, queridos? O tópico 3.1, as dificuldades não apagam as promessas de Deus. Sobre a passagem do povo pelo Mar Vermelho, vemos nitidamente a ação de Deus para com Israel. Aqui notamos que o Senhor deseja que aprendamos a confiar neles. E é verdade, queridos, nós percebemos que esse caos, que as circunstâncias querem ferir aquilo que nós temos de mais importante em nossa vida, que é a fé em Deus, que é acreditar no sobrenatural, que é acreditar que a última palavra provém do Senhor. E eu profetizo, querido, que nenhuma dificuldade será maior da fé que Deus tem colocado no seu coração, que nenhuma dificuldade poderá romper com a sua aliança com Deus, que nenhuma dificuldade lhe fará parar. Eu profetizo que Deus, mesmo em meio à crise, lhe fará um vencedor. Receba essa palavra, seja abençoado em o nome de Jesus. Tópico 3.2, prosperando em tempo de crise. Deus é justo. Após 430 anos, vendo seu povo trabalhando dia e noite debaixo de açoites, humilhados, escravizados, atendeu o clamor dos filhos de Israel. Deus não somente os libertaria, como também os recompensaria. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Mesmo em meio à crise, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a problemas, eu entendo que você está mantendo a sua fidelidade diante de Deus. Você está mantendo a sua obediência diante de Deus. Então eu tenho uma palavra. Além da vitória, além da bênção, Deus vai restituir as perdas. Deus vai trazer recompensas espirituais para a tua vida. Você não simplesmente vencerá, mas você desfrutará do melhor de Deus para a tua família, para os teus filhos, para a tua geração e para a tua descendência. Deus sempre está observando o nosso caráter, a nossa motivação e a nossa entrega, e Ele está pronto a nos recompensar diante das nossas fidelidades. Amém, queridos? Tópico 3.3. Deus tem o controle de tudo em suas mãos. O povo de Israel saiu do Egito após anos de escravidão em direção à terra prometida. Eles estavam muito felizes por estarem finalmente livres, até que surge a primeira crise pós-escravidão. O que fazer nesta hora? À frente, o Mar Vermelho, atrás, Faraó e o seu exército enfurecido.
sido. Meus irmãos, às vezes diante das crises, diante dos problemas que não escolhem data e hora para se revelar, nós sabemos que os problemas, eles não escolhem classes sociais, poder econômico, poder aquisitivo, influência, não. Nós sabemos que os problemas se revelam para todos, aparecem para todas as pessoas. Amados, mas o que vai nos fazer vencer, o que vai nos fazer sair e vencer e superar as adversidades é a confiança que nós temos em Deus, em entender que o nosso Deus, ele tem governo sobre os problemas, que o nosso Deus, ele impera e reina sobre a crise. Às vezes, quando os problemas se levantam, quando os problemas aparecem, o inimigo quer nos colocar diante do medo. E a palavra do Senhor vai dizer que o medo nos arma um laço. A Bíblia também diz que o nosso Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito de covardia, mas colocou sobre nós um espírito de ousadia. Então, queridos, que Deus nesta manhã, que Deus no dia de hoje, coloque sobre você um espírito de ousadia, um espírito de autoridade e que você possa entender que o nosso Deus tem o controle da tua história, que o nosso Deus tem o controle da crise, que o nosso Deus tem o controle da pandemia e que o nosso Deus tem interesse, tem desejo em lhe proteger, em lhe abençoar, em lhe honrar, para que o nome dele seja glorificado através da tua vida, através da tua biografia e através da tua história. Então nós concluímos essa lição e concluímos esse tópico dizendo que todo o universo está sob o controle de Deus. Tudo está em harmonia e nada foge à sua atenção. Queridos, fique com essa palavra. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da tua vida. E eu concluo esta lição dizendo a você, a história bíblica nos mostra que mesmo quando a realidade e as perspectivas humanas não conseguem visualizar numa saída diante das tremendas adversidades, o Senhor Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos, à luz de Efésios capítulo 3, verso de número 20. Para a glória do Senhor, o nosso Deus, sim, Ele tem o controle de tudo e Ele pode nos surpreender. Talvez esse ano, como eu disse, que tem tudo para ser um ano perdido, um ano esquecido, será o ano da sua glória, será o ano da sua conquista, será o ano da sua visão ou da sua multiplicação. Eu profetizo tudo isso para a sua vida e eu agradeço essa oportunidade em o nome do Senhor Jesus.